O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se sentar, querido povo de Deus. Que alegria poder celebrar com vocês esta missa do cerco de Jericó. Então, manifesto aqui também a minha gratidão pelo convite. Viver um tempo forte de espiritualidade e de oração sempre dá ânimo para a nossa caminhada, sempre nos motiva, nos impulsiona a continuarmos a trilhar o nosso caminho, sobretudo e de modo especial no final do ano, né? Que a gente já está um pouquinho cansado, esgotado, já vivemos tantas e tantas situações, de modo também tão particular este ano, com chuvas, enchentes, levanta coisa, baixa coisa, aquela insegurança. Olha que gás, que isto que a paróquia Santo Antônio de Pádua apresenta para o povo, olha que gás isto pode contribuir para a nossa caminhada, para a nossa espiritualidade, para vivermos bem o tempo do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês conhecem a história das muralhas que foram derrubadas. Então vocês também têm consciência de quão importante é a vida de oração, a adoração ao Santíssimo, a participação na Santa Missa. Mais uma vez, vocês estão de parabéns por estarem aqui e por se permitirem viver tudo isso que Jesus Cristo tem preparado para esta paróquia. Eu quero fazer uma reflexão sobre o Evangelho e também, depois mais ao final, uma palavra toda especial para a juventude, já que o tema é da juventude, Jesus é o Senhor. Então quero fechar com este tema a minha reflexão. Jesus vai para o templo, e lá no templo ele fala uma frase que impacta diretamente na vida dos poderosos. Jesus diz assim: minha casa será casa de oração, não façam da casa do meu Pai um comércio. Olha que interessante, isso aqui que nós estamos vendo, povo, isso aqui ó, o rosto de cada um de vocês, a disposição de cada um de vocês, a atenção de cada um de vocês, isso é igreja, isso é igreja. Essa construção aqui, que perdure por muitos e muitos anos e por séculos, mas se um dia essa construção cair, por uma fatalidade, que não seja agora, por favor, né? Se um dia tudo isso ruir, a igreja de Cristo permanece,
Porque somos nós que estamos aqui ao redor dele, que é o centro da nossa vida. Jesus diz assim, não façam da casa de meu pai uma casa de comércio, este é um templo, é um lugar de oração. Jesus não diz, eu quero que fechem isso aqui, vamos acabar com isso aqui, eu não quero mais povo, que vocês se encontrem aqui. Jesus não fala isso. Ele está apenas dando uma advertência, ele está dando uma ordem para que aquilo que existe, que é o encontro do povo, viva de fato a essência pela qual existe. Nós somos igreja de Cristo. Jesus não está falando para fechar as portas, não, nós somos a igreja. Então, queridos irmãos e irmãs, aquela velha história que talvez você tenha até falado já na sua vida, porque eu na minha juventude eu falei para minha mãe, aquela velha história de que eu não preciso ir na igreja, eu converso com Jesus em casa, isso cai por terra sempre, porque desde o início da instituição divina, da igreja, ela é sobre uma comunidade, a comunidade dos apóstolos. Jesus nunca aboliu o templo, Jesus nunca mandou fechar. Então, essa desculpa não cola. Eu me lembro que quando eu era adolescente, juvenil, a minha mãe até os 18 anos ela me obrigava a ir para a missa. Não tinha conversa, não tinha diálogo, não tinha justificativa, não tinha. Você mora debaixo do nosso teto, você é menor de idade, você vai para a missa. E aí começava a briga, né? Aí começava a briga. Não adianta ir para a missa emburrado, porque a gente faz pecado se vai assim. Não adianta ir de qualquer jeito, não adianta ficar obrigando e... Hoje eu levanto a mão e agradeço por essa insistência, por essa disciplina que me foi aplicada. Uma vez eu fui para a missa e ela liberou com o pé atrás, com os amigos da rua, e eu, muito esperto, fiquei do lado de fora da igreja, mas tive o cuidado de ver quem que era o padre, porque se ela perguntasse quem que era o padre, ao menos eu saberia responder, né? E assim foi. Fui na missa, do lado de fora, espiei o padre, era o padre Adenir, trabalhou muito tempo em Guaramirim. Depois cheguei em casa, ela falou, e aí, foi na missa? Fui. Quem que era o padre? Não, o padre Adenir. E o que falava a homilia? E depois os vizinhos já deduraram também, né? Nunca mais. Mas é assim. Não adianta nós nos encontrarmos como igreja, como comunidade. Aqui é o momento da partilha, aqui é o momento da comunhão, aqui é o momento da unidade, aqui é o momento onde nós somos iguais. Não existe acepção de pessoas, porque o mesmo corpo eucarístico que eu comungo, você comunga. Pobre, rico, preto, branco, não importa. Aqui é o momento onde todos nós somos filhos e filhas amados de Deus. E isto, eu repito, faz igreja. E isto é igreja. Primeiro ponto, primeira parte da reflexão. A segunda parte diz assim: os sumos sacerdotes, os mestres e os notáveis do povo queriam matá-lo. Olha só, um evangelho tão curtinho como hoje e tantos ensinamentos. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo queriam matá-lo. A obrigação deles era de promover Jesus, de divulgar Jesus, de testemunhar Jesus. A obrigação deles era perceberem os sinais do tempo para proclamar que
chegou o momento, o Messias está entre nós. É o Emanuel que nós vamos celebrar agora no Natal, o Deus conosco, o Christos no grego, que significa o ungido. Estes seriam os primeiros a proclamarem a soberania, a divindade e o reinado que Jesus Cristo exercia sobre o povo e exerce até hoje sobre nós. Mas não agiram desta forma. E aí eu quero fazer menção a uma segunda realidade. Pessoas que não acontece aqui em Rio Negrinho, nem em Guaramirim, minha amada cidade, isso acontece lá na Patagônia. Pessoas que dizem assim: não adianta ir na missa, não adianta ir na igreja, porque olha aquele lá que vai, faz tanta cacaca. Olha aquele outro, meu Deus, a vida dele está virado numa coisa, está virado num alho, está só fazendo besteira, está vivendo no pecado. E a gente começa o quê? Apontar, apontar, apontar e apontar. E quem disse que eu tenho a obrigação ou o dever de me preocupar desta forma? Porque esta forma é uma forma diabólica, da origem da palavra que significa diabolos, dividir, divisão. Isto é uma forma de dividir, não de proporcionar unidade, não de congregar. Quem disse que eu tenho que me comportar desta maneira? Os notáveis do tempo, os mestres da lei, os fariseus, não condiziam com aquilo que Jesus ensinava, mas nem por isso aqueles que seguiam Jesus deixaram de participar do templo. E sabe um costume feio que nós temos, povo de Deus? Veja, eu digo essas coisas para vocês, mas eu estou dizendo para mim também, tá? Porque não sou perfeito, porque erro, porque peco. Uma das coisas mais feias que nós temos o costume de fazer é nos nivelarmos por baixo. Já perceberam isso? A gente nunca se nivela por cima. A gente, para se autossustentar ou para se auto-justificar, a gente se nivela por baixo. Vou dar um exemplo. Tadinha da minha mãe, vai ficar com a orelha vermelha essa noite, né? Chegava da escola, da rua, do futebol, de solta-pipa ou qualquer coisa que a gente brincava antigamente, e o filho da vizinha ia para tal lugar. Mãe, eu quero ir lá porque vai ser legal. Não pode, não vai. Não, mas eu quero, mãe, eu quero. Não vai. Mas o filho da vizinha vai. Qual que era a resposta? Ele não é meu filho. O filho da vizinha não é meu filho. E já vinha com um acréscimo. E se ele pular da ponte, tu pula também? Né? A gente se nivela por baixo. Eu vou na igreja e fico fazendo aquele básico, aquela manutenção, aquele conformismo constante de um católico morno. Eu saio da igreja e eu não fico refletindo acerca de tudo aquilo que eu escutei, porque se a Eucaristia é alimento, a palavra também é alimento, porque é palavra de salvação. E aí nós ficamos nos nivelando por baixo, porque tem tantas e tantas pessoas que vivem assim. Opa! Mas hoje nós estamos celebrando um santo, mártir, por isso que estamos usando vermelho. André Dunglac, vietnamita, que morreu porque não recusou de testemunhar a sua fé. Ele e 167 mártires. Quer se nivelar? Quer se comparar? Ninguém é obrigado. Comparação é horrível. Comparação gera ciúme, gera inveja. Mas se você quer se comparar, se compare com os santos. Se compare com aqueles que testemunharam que é possível viver o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, não com aqueles que não levam a sério. Se você quer se comparar, se você quer procurar um incentivo, uma motivação para a tua vida, se compare por alto, para que a tua caminhada atinja uma maturidade, para que a tua fé viva um processo constante de crescimento.
Se quer se comparar, se compare com estes. Centenas de milhares de santos e santas que mostraram para nós, sim, é possível viver o que Jesus viveu. É possível fazer a vontade de Deus na nossa vida, como pedimos todos os dias no Pai Nosso. É possível. Ah, padre, mas esses santos são muito antigos, são do século passados. Não me faça falar aqui do Beato Carlo Acutis, né? Que senão a missa vai demorar umas 3 horas. Uma Madre Teresa de Calcutá, um São João Paulo II, os pais de Santa Teresinha, uma Sandra Sabatini, uma Chiara Lucci, o Marcelinho Câmara, ali de Florianópolis, o Guido Scheffer do Rio de Janeiro, jovens, o Guido Scheffer, surfista, médico, seminarista do Rio de Janeiro. Não me faça falar dessas pessoas para mostrar a vocês que é possível sim, é possível sim. O incentivo, o passo nós já estamos dando, estamos aqui nesse lugar sagrado. Terceiro ponto da reflexão: o povo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar, fascinado. Quando eu proclamei o Evangelho, até fiz questão de elencar bem, destacar esta palavra, fascinado, quando ouvia Jesus falar. Esse é o nosso Jesus, é esse que nós seguimos, é este que nós estamos buscando constantemente. Por quê? Porque Ele nos fascina. Eu fui procurar no latim, fascinium, um substitutivo da palavra pode ser encanto, e o povo ficava encantado quando ouviam Jesus falar. Gente, o discurso de Jesus não é vencido, não é vencido. A palavra de Jesus, que é a palavra de salvação, ela não precisa sofrer processos de atualizações. A verdade do Evangelho é uma só, e é Jesus Cristo. Ele é a verdade, Ele é o caminho. E eu acho tão bonito, e eu acho tão catequético isso, porque Jesus, pelo amor de Santo Cristo, não pense que Jesus é um cara que está lá no céu carrancudo, só esperando o momento do juízo final para te condenar, com um martelinho na mão, de cara fechada. Não, Jesus Cristo chama a responsabilidade para si. Ele não diz assim, Ele não fica sentado num canto dizendo assim, vão, caminhem, se virem. Não, Ele diz o quê? Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a verdadeira videira, eu sou a porta. Ele chama a responsabilidade para si. E também aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Seguir é ir atrás de. E quantas vezes nós passamos na frente de Jesus, hein? Não, Jesus, não, está muito, aqui eu não quero caminhar, fica para trás e eu vou. Quantas vezes nós passamos na frente de Jesus? Esse Jesus é o Jesus que fascina, esse Jesus é o Jesus que encanta, mas nós só conseguiremos perceber isso se nós formos fiéis, perseverantes, disciplinados. Essa é uma palavra que quase não existe mais, né? Disciplina. A disciplina e o hábito é salvífico na nossa vida. Viu bem? Escutou bem? A disciplina e o hábito têm um valor salvífico para a nossa vida. Portanto, eu não acordei bem hoje, então eu não vou rezar. Hoje eu estou com muita tarefa, muitos compromissos, eu tenho que resolver um monte de coisa, tenho que matar um monte de leão hoje, então eu não vou rezar. Aí chega final de semana,
a autossabotagem, né? Não, hoje eu estou muito cansado e eu mereço relaxar um pouco. Eu mereço, claro que eu mereço, então eu não vou para a missa. E assim nós vamos deixando de seguir o Mestre, nós vamos deixando de nos fascinarmos por Jesus, de nos encantarmos por Jesus, para fazer o quê? A nossa própria vontade, o nosso próprio desejo. E aí vamos cavando o nosso buraco. Deixem-se fascinar por Jesus, deixem-se encantar por Jesus, porque isso ainda acontece, mesmo após 2000 anos, porque nós não estamos falando de uma ideia, nós não falamos de ideologia, nós não falamos de filosofia, nós não estamos falando de um estilo de vida, nós estamos falando de uma pessoa viva e que está presente no meio de nós. É uma relação contínua, profunda e íntima que nós devemos ter com Jesus Cristo. Se nós nos esforçarmos para isso, se nós nos deixarmos encantar, fascinar por Jesus, de fato, Ele vai ser uma pessoa na minha vida, uma pessoa, assim como eu e vocês, aqui, do meu lado. Já pensou que grau de intimidade? Já pensou quantas bênçãos? Quanto que isso iria tranquilizar o teu coração em momentos de angústia, de aflição e de ansiedade que estamos vivendo hoje? Já pensou? Se Jesus Cristo estivesse presente na tua vida, fascinando, encantando constantemente, como um grande amigo que você fala, que você liga, que você partilha, que você confia, porque é desta maneira que Ele quer que nós vivamos com Ele, é desta maneira que Ele quer que nós nos relacionemos com Ele, não é de outro jeito, é no dia a dia da nossa história, é constantemente na nossa caminhada. Deixem-se fascinar por Jesus, Ele é maravilhoso, Ele é amável e Ele continua trazendo novidades, bênçãos, graças para a nossa vida e para a nossa família. Agora, para finalizar, eu quero falar com os jovens. Da juventude, Jesus é o Senhor. Vamos repetir juntos? Da juventude, Jesus é o Senhor. Jovens, é possível testemunhar o Evangelho, é possível viver aquilo que Jesus pediu, sem deixar de ser jovem, sem deixar de viver a sua juventude. É possível, mas é necessário estar com Jesus, é necessário deixar-se encantar por Ele. O mundo não me satisfaz, como diz a música, né? O mundo oferece coisas demais, o mundo oferece novidades extravagantes, que depois de 4 meses, 5 meses, já está ultrapassado, e aí constantemente vem aquela bola de neve, de outras informações, mostrando que aquilo que eu tenho já não é bom, e eu tenho que ter um novo. O mundo oferece muitas e muitas realidades para nós, tudo isso passa, tudo isso o tempo corrói, tudo isso o tempo consome, mas aquilo que você vive na intimidade com Jesus Cristo, está gravado no teu coração. Pai, mãe, aquilo que de forma disciplinada e exigente vocês cobram de seus filhos, não se arrependam, e não deixem de fazer, porque isso está marcado no coração deste jovem, desta jovem, desses filhos, embora agora não entendam. Dentro do teu coração, jovem, tem um espaço que só pertence a Jesus, só pertence a Ele, sabia? Dentro do teu coração
tem um espaço que só pertence a Jesus, e ninguém e nada no mundo consegue ocupar esse espaço. Aí nós conseguimos entender o porquê que tantas e tantas vezes, depois de uma balada que foi tão legal, depois de uma festa que foi tão legal, e não tem problema, comporte-se como um cristão, não tem problema aí, comporte-se como um cristão. Aí nós conseguimos entender que depois de tantos sentimentos bons e prazeres, eu boto a cabeça no travesseiro, mas não está legal. Por quê? Porque aqui dentro tem um espaço que só Jesus pode preencher, só Ele. Lembre-se disso. Talvez agora você pense, não, para, mas lembre-se disso, porque daqui meses, anos, você se lembrará dessa homilia. Puxa, mas tem um espaço no meu coração que é de Jesus, eu tenho que ficar com Ele, e você não se arrependerá. Aquilo que Jesus faz na nossa vida não é passageiro, é perfeito. Perfeito o que Jesus realiza na nossa vida. Ele não empurra com a barriga, Ele não remenda, Ele não faz desleixadamente, Ele faz de modo perfeito, e é por isso que esse espaço aqui só pertence a Ele. E uma vez que Ele faz história, faz morada, lembrando do templo, uma vez que Ele faz morada neste templo, a nossa vida de fato muda, e a intimidade com Jesus cresce, e as nossas ações vão correspondendo àquilo que nós cremos e professamos. A nossa fé é em Jesus Cristo e não nas pessoas. Eu falei isso para os vocacionados. Tivemos ali, graças a Deus, já vou falar, ano que vem teremos 18 novos no Seminário São José, uma bênção, graças à oração e à ajuda de tantos de vocês. Eu dei uma palestra para os vocacionados lá em casa. Eu falei para eles assim: olha, é bonito vir aqui no seminário, a gente faz uma comida boa, né, já para ganhar pelo estômago, né, uma comida diferenciada, graças a Deus sempre tem pessoas que ajudam também. É gostoso vir aqui no seminário, comer uma comida boa, ter uma sobremesa legal, ficar com os padres, perceber que padre usa shorts, pega na enxada, roça a grama, porque para algumas pessoas parece que isso não existe, que cuida de animal, que, enfim, faz aquilo que normalmente precisa ser feito. Eu falava para os vocacionados: é bom viver tudo isso, é muito bom, é gostoso, mas eu já quero avisar vocês desde já, ano que vem eu vou decepcionar vocês. Batata, eu vou decepcionar, em algum momento eu vou decepcionar, e também não se preocupem, porque vocês também me decepcionarão em algum momento, e está tudo certo, porque isso faz parte da nossa vida. Somos frágeis, equivocados, tropeçamos, pecamos, às vezes agimos com toda certeza, pensando: não, está certo, está certo, está certo, mas está errado. Pai, mãe, você nunca errou na criação dos seus filhos? Se dizer que não é mentira, já digo agora, a gente erra até por excesso de amor, tá? Então, eu vou decepcionar eles, e eles me decepcionarão, mas eu dizia para os vocacionados: porém, a resposta que tu está dando é para Jesus, e Ele é o único que não nos decepciona. Jesus Cristo é o único que não nos decepciona. Por isso, jovem, por isso, a tua fé tem que estar pautada em Jesus Cristo, a tua fé tem que estar fundamentada em Jesus Cristo, a tua fé, o teu seguimento, o teu desejo de mudança de vida tem que ser Jesus Cristo, porque do contrário vai desabar, do contrário não vai se sustentar, porque as pessoas falham. Segundo recado para os jovens, dado. O terceiro recado: Jesus, Ele habita o teu coração, que é o teu templo. Cuide dele com amor,
Seja grato a Deus Pai que te criou. Seja grato a Deus Pai que te deu já tantas e tantas oportunidades na tua vida. Talvez não tão longa, mas seja grato pela família que tu tem. Seja grato pelo ambiente, que talvez não é o mais perfeito, que talvez não é o melhor. Seja grato. A gratidão é uma das virtudes mais belas do cristão, porque mesmo diante de qualquer dificuldade, é pouco o quanto que nós agradecemos a Deus, porque Ele é muito generoso, porque Ele é perfeito, porque Ele é maravilhoso. Ao levantar todos os dias, jovem, convide Jesus Cristo. Cristo, tu que habita o meu coração, venha, eu quero caminhar contigo. Convide o Espírito Santo, faça o sinal da cruz, um sinal poderoso da nossa fé. Para de soprar canela, escutou? Para de ficar usando símbolos que não pertencem à nossa fé. Não existe nada mais poderoso sobre a face da terra do que o sinal da cruz, porque eu invoco Deus que é Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu invoco Jesus Cristo, o nosso Salvador, e eu invoco o Espírito Santificador. Não existe coisa mais poderosa, não existe nada mais poderoso sobre a face da terra do que a Santíssima Trindade. Está preocupado porque fizeram mal olhado, porque fizeram isso, fizeram aquilo? Reze o creio. Reze o creio. O creio é poderoso. O creio afirma a nossa fé. O creio é praticamente uma oração de exorcismo. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio no Espírito Santo e eu creio na Igreja Católica. Reze o creio e não tenhas medo, porque o teu corpo, a tua vida é templo de Deus. Sejamos firmes, fiéis, perseverantes, disciplinados na nossa caminhada. Deixemo-nos que o fascínio de Jesus, que o encanto de Jesus nos motive, nos impulsione, e milagres acontecerão. Milagres acontecerão. Eu queria falar mais, mas já está bom, né? São tantos ensinamentos. Eu comentei, evangelho curto, mas de uma profundidade espiritual, teológica, sobrenatural, fantástica. É por isso que temos que ler a Sagrada Escritura. É por isso que nós precisamos ter disciplina. Não rezo quando quero, não rezo quando posso, eu rezo sempre, porque é o meu momento de estar com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.